Olá, tudo bem? Como vai você? Hoje eu tô aqui para fazer uma videoaula especialmente para as mães. E o tema de hoje é como construir uma educação mais saudável e afetiva para os seus filhos. Eu imagino que você já vem me acompanhando, que você já me conhece, sabe que ao longo de mais de 30 anos eu tenho me dedicado ao estudo da educação pelos afetos, a partir de acompanhamento de crianças, jovens e adultos. O que eu quero te dizer hoje é, ao longo desses 30 anos, eu fui me certificando o quanto transitar nos afetos é fundamental na vida, o quanto essa é uma experiência exigente e o quanto é uma experiência que não se dá efetivamente nem nas famílias e nem na escola. Por quê? Porque nós não fomos ensinados. Não se tem nem na escola uma disciplina para ensinar os afetos. O que eu vejo como consultora de escola, eu entro em muitas escolas para dar consultoria e às vezes eu pergunto: bom, vocês trabalham com os afetos na sala de aula? Trabalhamos. Como? A gente põe carinha, tá feliz, tá triste. Isso não é trabalhar afetos. Trabalhar afetos é muito mais do que isso. E eu vou falar um pouco sobre como é que nós vamos fazendo esse processo para as nossas crianças. Eu tenho visto muitas crianças adoecidas, eu tenho acompanhado jovens com transtornos, eu estou com 2 casos de jovens com comportamentos de alto flagelo, que tem uma dor interna enorme e que eu estou fazendo um trabalho muito efetivo e muito corpo a corpo da educação pelos afetos. E isso me deixa extremamente entristecida e mais empoderada para continuar isso que eu estou fazendo, para dar ferramentas para esses jovens e crianças. E nos últimos anos eu fui compreendendo que não dava só para trabalhar com jovens e com as crianças, eu tinha que levar esse meu projeto da circulação dos afetos para os adultos, porque somos nós adultos e principalmente pais e professores que estamos diretamente ligados à criança, somos nós que somos grandes modelos para eles e somos nós que precisamos fazer esse desenvolvimento para possibilitar essa aprendizagem para as crianças. E eu tenho feito um olhar especial para as mães, porque no atendimento de algumas mães eu fui compreendendo a solidão, a angústia, a necessidade de colo, de ancoragem para transitar numa melhor educação com os filhos. E eu me lembro de mim, porque eu vivi muito isso, né? É um processo bastante solitário, embora eu tenho que reconhecer que eu encontrei pessoas que me apoiaram e que me ajudaram. O pediatra dos meus filhos foi uma pessoa muito importante nessa jornada, a minha coordenadora pedagógica me ajudou muito, uma mãe mais potente, mais sabida do que eu também me ajudou muito, né? Mas teve uma decisão e um movimento meu. E é isso que eu quero contar um pouco para vocês. Como é que nós podemos, como mães, desenvolver uma educação mais afetiva e mais saudável? Começando por nós. Começando por cuidar da gente, começando a aprender a lidar com os nossos afetos, começando a aprender a dar voz para aquilo que nós sentimos. Mas como assim, Maria Amália? Você vai falar de uma melhor educação para os filhos e diz que o processo começa conosco? Sem sombra de dúvida. Porque eu digo recorrentemente, ninguém leva ninguém para um lugar desconhecido. Eu só posso oportunizar para os meus filhos um caminho que eu já vivi, senão eu nem sei que caminho é esse. E a minha grande bandeira nesse trabalho é: você precisa fazer com você. A hora que você faz com você, você faz com o seu filho. Essa é a base do meu trabalho, quando eu tô com os adultos. E nós, mães, muitas vezes ficamos sobrecarregadas com a demanda do dia a dia, com as nossas responsabilidades, e a dor maior fica pra gente, né? Porque nós, como mães, temos uma tendência a nos culpar também, pegamos chicotinho e vamos nos batendo. Então, para desenvolver uma educação mais afetiva e mais saudável, o primeiro passo é cuidar de você. É aprender a transitar nos seus afetos, é aprender a reconhecer as suas emoções, é aprender a nomeá-las, é aprender a dar voz para elas. Quero te lembrar que os sentimentos não são nem bons nem maus, eles são.
grandes orientadores e guias se nós soubermos fazer contatos com eles e aprendermos a ouvi-los. Como assim, Maria Amália? Todos os sentimentos revelam movimentos internos nossos e, mais que isso, nos dão pistas de como nos reorientar. E essa é uma jornada que precisa de decisão. Eu preciso desejar realizar essa mudança e precisa de disciplina. Eu fiz isso comigo e quero te convidar a fazer isso com você também. Primeiro passo, começa no seu dia a dia a se perguntar recorrentemente o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo. Faz isso muito com seus filhos. Em qualquer situação, principalmente aquelas que eles te deixam mais irritadas, que você sente que você está perdendo a paciência, se pergunta o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo. Esse é um exercício que quando nós fazemos regularmente, nós vamos criando um hábito. Eu sou norteada e conduzida pelas minhas emoções e sentimentos. E não quer dizer que eu não sou uma pessoa que faço contato. Faço muito. E dificilmente eu erro. Aliás, eu cometo erros quando eu não ouço o meu coração de fato. Mas não é a emoção presente. Porque a emoção, ela é uma memória emocional que toma conta do nosso corpo e a gente atua. Ela é reativa. O sentimento vem depois dessa emoção. Então, a gente precisa aprender a fazer contato com a emoção, cuidar dela, não tomar nenhuma atitude, se perguntar, se questionar, deixar o sentimento aflorar para depois tratar deste sentimento. Acho que um dos grandes aprendizados foi a raiva, né? As pessoas têm uma cultura ainda de que a raiva é um sentimento ruim que não pode sentir. Nenhum sentimento é bom ou mal. Todos os sentimentos são orientadores. E a raiva, ela pode ser muito potencializadora, porque a raiva por si só, ela não é positiva nem negativa. O que vai ser positivo ou negativo, ou o que vai ser nutridor ou limitador, é a maneira como eu lido com a raiva, a maneira como eu expresso a raiva. Se eu deixar que a raiva seja uma emoção que tome conta de mim e atuar a partir desta emoção, provavelmente eu terei uma atitude mais reativa, mais agressiva, eu posso gritar, berrar ou fazer coisas que eu depois possa vir a me arrepender. Se eu valido a raiva, se eu sinto a raiva, se eu dou conta de suportar essa emoção no meu corpo, eu posso olhar o desdobramento do cenário, fazer perguntas para esse desdobramento, que é um recurso que eu chamo de problematização. O que está acontecendo, o que me faz sentir isso, quem são os personagens envolvidos, etc, etc, etc. O que é que eu faço com isso agora? A raiva foi um sentimento de input na minha vida, principalmente no meu desafio vivido com meu filho Bruno. Foi a partir da raiva que eu fiz um novo movimento, que eu quero te contar. Se você ainda não assistiu o vídeo das duas experiências que eu conto com os meus filhos, eu te convido a ir lá no YouTube e assistir, porque você vai entender melhor. O meu filho mais novo, o Bruno, me desafiou muito, me enfrentou, não respeitava os limites, eu bati, gritei com ele muitas vezes e isso era destruidor, eu ficava péssima, eu me sentia horrorosa, a pior mãe do mundo, eu não sabia o que fazer e foi ele, com o sentimento que ele provocava em mim, que me deu esse movimento de chega, não quero mais viver isso, eu quero fazer diferente, eu quero aprender, como é que eu faço isso? Eu já tinha desenvolvido o projeto da educação pelos afetos com os meus alunos, eu falei, essa pode ser a resposta, eu vou usar o que eu estou usando lá com os meus alunos, aqui em casa com os meus filhos, e deu super certo, né? Mas foi a minha raiva que eu sentia naquele momento por ele, que era destruidora para mim e para ele, que foi um primeiro movimento de mudança. Você pode estar dizendo, nossa Maria Amália, você fala com tanta tranquilidade que você sentiu raiva do seu filho. Então, essa também é uma aprendizagem. Nós precisamos entender que a raiva habita todas nós mães e seres humanos. E nós vamos sim, em algum momento, sentir raiva dos nossos filhos e tá tudo bem. Não precisa se culpar nem se perpetuar por isso. Olha para isso e faz contato. A raiva que a gente sente num dado momento não significa que nós não o amamos. Nós continuamos amando o nosso filho, mas aquele comportamento, aquela situação gera raiva. E quando a gente nega, é aí que a gente reage, é aí que nós temos uma tendência maior. Enquanto eu neguei a raiva, enquanto eu não pude fazer contato com ela efetivo, eu reagia.
e reagia do pior jeito. Na hora que eu comecei o meu processo, muitas leituras, muitos estudos, muitos processos de cursos, de olhar para dentro, de fazer mecanismos de curar a criança ferida, enfim, foram inúmeros, né? Foram 20 anos de grande estudo com relação a isso e com os meus filhos. Foi aí que eu pude compreender que não dar voz para esse sentimento, não fazer contato, era o que me fazia cair nessa armadilha da reação. Então eu vou começar a falar para vocês quais são as estratégias e os recursos que nós podemos desenvolver a partir de nós para criar uma educação mais afetiva e mais saudável. Não preciso nem te contar que eu confirmo, reitero, todos os dias no meu trabalho, no acompanhamento de crianças e jovens, no acompanhamento de mães, de pais, de adultos, o quão essa aprendizagem é fundamental, o quão ela faz a diferença na vida das pessoas. Muitos adultos que eu acompanho nos meus cursos não sabem lidar, não sabem nem reconhecer os seus sentimentos e ficam à mercê deles, ficam reféns porque não se conhecem. Entram diversas vezes nessas armadilhas. E é isso que eu vou trabalhando nos cursos em que eu ministro. Então, vamos lá. Entendendo, confirmando e acreditando de fato o quanto a educação pelos afetos é o grande input para cuidar de nós e cuidar dos nossos filhos, eu vou apresentar para vocês hoje algumas ferramentas. Então, primeira ferramenta, ponto 1, cuida de você. Você precisa cuidar de você para poder cuidar melhor do seu filho. Faz contato com as suas emoções e sentimentos. Se pergunta regularmente o que eu estou sentindo agora, o que eu estou sentindo agora, o que eu estou sentindo agora, o que é que eu faço com isso. Se tiver sentindo raiva, irritação, não faça nada. Esse foi um grande aprendizado para mim. Muitas vezes eu fui aprendendo a dizer pro Bruno, não vou conversar agora com você que eu tô com muita raiva. A hora que eu me acalmar a gente conversa. E foi muito legal. Porque depois que eu comecei esse processo, nunca mais eu bati nem gritei com o Bruno. E foi muito legal esse momento, essa mudança de chave para mim e para ele. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, para você poder ensinar seu filho a transitar nos afetos, você precisa fazer isso com você e estar empoderada para isso. A criança está nos observando, a criança nos imita o tempo todo. Nós pais, principalmente as mães, são grande referência e modelo dessas crianças. Nós estamos com eles o tempo todo e eles vão nos imitar. Isso também foi um pano de fundo que me ajudou no meu processo de mudança. Eu pensava, meus filhos vão me imitar, meus filhos vão olhar para os meus comportamentos. Eu quero que eles sejam grandes homens na vida, daquilo que eu entendo que é um homem bacana. Eu preciso cuidar de mim, da minha relação, eu preciso cuidar disso. E isso se deu porque eu tive uma professora na faculdade, eu não era nem casada, que disse assim, mulheres, vocês serão mães, eu quero dizer uma coisa para vocês, as mães são responsáveis por criar os grandes homens, então cuidem disso. E aquilo ficou reverberando na minha cabeça o tempo inteiro durante a educação dos meus filhos, e ela falava muito da mãe suficientemente boa, né? Que é um estudo que se faz na psicologia de um teórico que vale a pena ler, que é o Winnicott. Nunca mais eu esqueci, então isso também me ajudou a olhar para essas minhas condutas e atitudes. Um outro ponto importante é regras e combinados bem estabelecidos e claro. Há uma dificuldade para dar limite, eu posso entender, também já vivi isso quando os meus filhos eram pequenos, porque hoje a demanda da contemporaneidade é uma loucura, nós trabalhamos muito, nós temos muitas responsabilidades, além da tarefa de mãe e de dona de casa. Muitas vezes quando nós chegamos nós já estamos exaustas e nosso limite é quase que nenhum, eu entendo isso, né? E nós temos que aprender, desculpa, a lançar mão de algumas ferramentas que vai nos empoderar e nos ajudar. Uma delas é a clareza das regras. Entendendo que regra é limite. Limite é saúde, limite é segurança. Nós precisamos de limite, adultos e as crianças mais ainda. Porque o limite vai dar o contorno, vai dar segurança para ela. Então é fundamental que você faça com o seu marido quais são as regras da sua casa. Regras que você efetivamente possa dar conta de sustentar. Não adianta pôr regra e não sustentar. Eu gosto muito da ideia de sempre incluir a criança na hora que for estabelecer as regras. Não porque ela vai escolher, você vai apresentá-las. Mas
Assim que apresentar, dizer para elas qual é a função social da regra, para que as regras existem. As regras existem para cuidar da coletividade, para cuidar dos ambientes coletivos e sociais. A regra existe para gerar maior harmonia nesse ambiente estabelecido. E aí você vai dizer, ó, aqui em casa tem regra, na casa do seu amigo tem regra, no clube tem regra, na escola tem regra, no trânsito tem regra. Vai mostrando para ele os lugares que tem regras, como são essas regras e mais, que toda regra tem uma consequência. Feita essa conversa, apresenta para ele quais são as regras da sua casa. Regras que você sustenta. Por exemplo, na minha casa, algumas regras palparam toda a educação e até hoje. Meus filhos, quando vêm para minha casa, já sabem que isso é regra da minha casa. As refeições sempre juntas, nada de televisão, nada de levantar da mesa enquanto todo mundo não terminasse. Essa sempre foi uma regra muito clara. E eu me lembro que isso ficou tão internalizado para os meus filhos. Teve uma situação, eles já eram adolescentes e eu recebi uma pessoa em casa e essa pessoa fumava. Nós ainda estávamos no café, a pessoa levantou e foi fumar lá fora. Meu filho imediatamente disse, mãe, você não falou para ele que não se levanta da mesa enquanto todo mundo não terminar e levantar? E na hora eu até fiquei, a pessoa ficou muito sem graça, né? Mas eu falei, bom, esse internalizou essa regra. Então a criança precisa dar sentido. E como era uma regra que sempre existiu, eles deram sentido e isso é respeitado até hoje. Eles vêm com as esposas na minha casa e a gente fica horas na mesa conversando e quando levantamos todos juntos, porque as refeições é um momento que eu fui entendendo que era nutridor para nossa família. Então essa sempre foi uma regra clara. Outra regra muito clara na minha casa, você só come a sobremesa se você comer antes das suas refeições. Não comeu toda a sua refeição, não tem sobremesa. E eu sustentava, com toda a dor que isso gerava. E não tinha negociação, é assim que é. E sempre mostrando como é que isso acontecia, contando um pouco como era comigo no meu trabalho. Olha, eu trabalho e recebo o meu salário. Se eu ficar faltando, eu não vou receber o meu salário. Essa é a consequência de não ir trabalhar. E ia fazendo isso nas mais diversas situações. Porque quando a gente fala de regras, a gente também pode começar a falar com a criança de direitos e deveres. Ah, mas meu filho só tem 2 anos, faça a regra acontecer. As crianças vão aprender muito mais pelas nossas atitudes do que pelo nosso discurso. Quando eles são maiores, o discurso entra. Para que a gente possa explicar e para que eles possam ir compreendendo e dando maior sentido. Mas eles vão internalizar na regularidade das nossas ações desde pititico, bebezinho. Você já pode colocar esse contorno, essa regra, né? Então, por exemplo, uma regra... Eu fui muito chata, minha irmã fala isso. Fui mesmo. Mas quando eu dava de mamar para os meus filhos pequenos, bebezinhos, era um momento meu e dele. Então, assim, às vezes, primeiro neto, principalmente o Felipe foi o primeiro neto, a família inteira ficava em alvoroço com ele, e eu era chata, agora eu vou dar de mamar, eu vou pro quarto, vou ficar eu e o Felipe, né? Então, assim, tinha algumas coisas muito claras que eu tinha clareza da importância disso, né, pra mim e pra criança, e eu sustentava. E claro, algumas pessoas me achavam chata, algumas pessoas não gostavam das minhas atitudes, e eu não ligava, eu sustentava aquilo que eu achava verdadeiro pra mim. As regras precisam fazer sentido para você e para o seu marido e vocês precisam sustentar, porque a gente só sustenta quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Então estabeleça regras claras. Explicite para a criança quais são as consequências do não cumprimento da regra. Ela precisa saber. Quando a gente explicita, fica claro, fica verdadeiro e fica honesto. Eu sempre digo para os pais, é uma sacanagem se você colocar uma consequência sem ter avisado. É a mesma coisa que você, adulto, sofrer uma punição sem saber que você ia sofrer antecipadamente. Então, faça isso com seu filho, diga para ele o que vai acontecer. Olha, se você não arrumar o quarto, não desce para o playground. Se você arrumar os brinquedos do seu quarto, você pode descer para ir para o playground. Fica muito fácil e a gente evita o nosso estresse, evita os nossos gritos, evita a nossa irritação. Então, esse é um outro ponto. Fazer uso recorrente, regular de regras e consequências. Fazer uso do combinado. Qual a diferença da regra e do combinado? A regra é construída pelo adulto e está pautada nos valores, naquilo que cada adulto, cada casal entende como necessário para o desenvolvimento da família e da criança. O combinado, a criança participa. O combinado é negociável e a regra é inegociável.
você pode fazer alguns combinados com os seus filhos. Por exemplo, tá com muita dificuldade com a alimentação e você combina com ele que ele vai 5 vezes na semana, 3 vezes ele vai comer a verdura, por exemplo, né? Aí você negocia isso com ele, tá bom? Então você vai começar comendo verdura 2 vezes por semana, depois você vai aumentando, você vai dando essa possibilidade de negociação para ele. Ele se sente acolhido, ele se sente respeitado e você tá sustentando aquilo que você entende que é importante, que é uma alimentação mais saudável. Então faça isso, né? Um outro ponto importante é ouvir a criança, reconhecer a criança, ter movimentos de empatia, entendendo a criança, seja lá qual for as suas atitudes. Recorrentemente é comum as crianças fazerem birra, se jogarem no chão, fazerem os enfrentamentos, que eu também vivi isso como mãe. Lembra, a birra, o enfrentamento, o comportamento que não nos parece aceitável é porque a criança está sentindo alguma coisa que ela não sabe expressar. Nós, adultos, sabemos, então nós somos os responsáveis por ensiná-la. Eu sei que a birra e essas situações deixam a gente bastante desestabilizada, nervosa, mas a gente precisa se controlar, precisamos entender a nossa responsabilidade de pais e precisamos fazer a contenção dessa criança. Então, chega próximo, acalma a criança, eu não consigo te ouvir desse jeito, vamos conversar, sustenta o limite na calma, conversando com ela. E se isso é recorrente, também estabelece regras e combinados. Como, Maria Amália? Por exemplo, eu acompanhei um casal que toda vez que a criança ia passear, na hora de se despedir, ou dos parentes na casa da vovó, ou de sair do shopping, era um escândalo, né? Isso já era sabido. Então eu ensinei o recurso que eu chamo de recurso de antecipação. Eu já sei do cenário, eu me antecipo com uma atitude para cuidar para que isso não aconteça. Olha, nós vamos fazer um combinado. Nós estamos indo para casa da vovó ou nós estamos indo ao shopping. Na hora que nós falarmos, vamos embora. Eu não quero grito, eu não quero escândalo, eu não quero nada disso. Nós vamos levantar e vamos embora. Se você fizer esse comportamento de ficar gritando, de ficar fazendo birro, de ficar chorando, eu vou pegar você no colo, vou sair, vou ficar muito incomodada e na próxima vez você não vai ao shopping. E sustenta o que você está falando. Se a gente sustenta, a criança muda o comportamento. Eu vivi isso com o Bruno. Eu fiz um combinado com o Bruno num dado momento, porque uma coisa que me irritava muito, eu chamava Felipe, Bruno, o Bruno nunca vinha. Quando eu sentei para estabelecer regras e combinados mais claros na minha casa, e pus as regras e os combinados, eu disse, bom, é o seguinte, quando eu chamar vocês, eu vou chamar 3 vezes. Felipe, Bruno, Bruno, se você não vier, eu vou entender que você não está interessado, que você não quer saber o que eu tenho para te dizer. E se eu for fazer alguma coisa, eu for sair, você vai ficar. Você entendeu? E fiz isso 3 vezes, chorando. Meu coração despedaçado, ele ficou com a minha secretária na minha casa. E eu larguei o Bruno. Quando eu voltei, ele estava, claro, né, aos prantos. E eu sustentei. Qual foi o combinado? Eu imagino que você ficou muito triste. Eu também fiquei, porque eu fui, sei lá, no shopping, na padaria, fui tomar sorvete, qualquer coisa com o Felipe, eu queria muito ir com os dois. Mas você não veio, qual era o nosso combinado? Eu entendi que você não queria. Então você ficou. Eu deixei o Bruno 3 vezes. Nunca mais eu deixei o Bruno. Então é isso que eu quero te mostrar. Quando a gente sustenta, com toda a dor que a gente está sentindo, a gente vai criando essa possibilidade de educação mais afetiva, mais saudável, com amorosidade. Quando eu mudei o meu comportamento, gente, nunca mais eu bati no Bruno e nem gritei com ele. Isso, assim, uau, né? Foi de uma alegria imensa. E meu vínculo foi ficando muito fortalecido. Claro que eu precisei chorar muito dos desdobramentos que eu tinha antes com o meu estresse, com o meu não saber, com as minhas reações quando eu batia ou eu gritava com o Bruno. Era terrível, meu Deus do céu, como eu sofria. Mas foi esse sofrimento, essa dor e essa raiva que me deu esse input para ir buscar estudos, acompanhamentos e cursos para fazer esse processo de mudança. E é isso que eu quero te convidar a fazer, seja lá qual for o desafio que você tenha com o seu filho. Seja amorosa com você. Não adianta pegar o chicotinho e se bater. Ah, olha o que eu fiz, eu sou uma mãe horrível. Não, todas nós passamos por esse desafio. O importante é que a gente possa nos reorientar, né? Por isso que eu faço sempre questão de contar como é que foi o meu processo, porque eu vivi isso.
né? Eu também cometi erros, equívocos, eu também bati, eu também gritei, eu também me exaltei. E não foi legal nem para mim, nem pro Bruno especificamente, mas eu pude me reorientar e fazer mudanças. E hoje eu olho pro Bruno, é um super cara, que a gente tem uma relação super bacana. Então faça isso. E outro recurso e muito importante, que é a base do meu trabalho, que é a educação pelos afetos. Trabalhar afetos não é simplesmente dizer tô triste, eu tô feliz, não. É tratar dos afetos efetivamente nas situações do cotidiano. E é isso que eu não vejo acontecer, nem nas famílias e nem nas escolas. Porque a gente não sabe, porque a gente não faz com a gente. A minha proposta é te ensinar a fazer com você para que você possa realizar com os seus filhos. Como isso? Nas mais diversas situações. Ajuda ele a nomear o que ele está sentindo. Recupera os fatos. Dá ferramentas de enfrentamento. Lembrando que os sentimentos não são bons nem maus. Eles são nossos maiores guias e orientadores na vida. Eu só consegui desenvolver todo esse trabalho, eu só consegui sustentar essa educação pelos afetos quando eu compreendi, trouxe para a minha vida um sentido tão grande que os sentimentos são os meus grandes orientadores e guias. E quero te dizer, quando eu não escuto o meu coração, é a hora que eu erro, que eu me arrependo. Então, quantas vezes eu falo, não, e aí é a hora que eu cometo os meus equívocos. Eu sou conduzida pelos movimentos do meu coração. Isso não me faz irresponsável nem impossível, ao contrário. Eu tô cuidando, tô problematizando, tô fazendo pergunta, tô me recolhendo. Eu me recolho muito em muitos momentos. Eu fui aprendendo a dizer pro Bruno, ainda pequeno, não vou conversar agora com você porque eu tô com raiva, porque eu tô nervosa, porque eu tô triste. E aí era o momento de me recolher, de fazer perguntas pra mim, de entender o que estava acontecendo para poder tomar uma atitude e ir lá conversar com ele. E isso eu faço na minha vida de um modo geral, com todas as pessoas, nas mais diversas situações. Isso me empoderou, porque as minhas atitudes são muito mais conscientes e cuidadosas. Eu não atuo mais na raiva, eu não atuo mais na irritação. Eu me recolho para fazer essa atuação depois. E quem me ensinou isso foi meu filho Bruno. Eu disse recentemente num vídeo, nossos filhos são os nossos maiores presentes. E se seu filho te desafia, se ele te tira do lugar, se ele te desconforta, eu quero te dizer, esse seu filho é o seu grande presente. Assim como foi o Bruno pra mim. Super desafiador, me deixou enlouquecida muitas vezes. Me fez sentir incompetente, me fez sentir totalmente inábil. Mas foi a partir desta vivência com o Bruno que eu me resgatei, que eu me fortaleci, que eu me empoderei, que eu aprendi uma série de ferramentas para mudar o meu cenário com ele. E isso foi sensacional. Então, fazer o trânsito nos sentimentos é a melhor coisa que você pode fazer por você e pelo seu filho e para o cenário que você está vivendo. Dando a eles ferramenta de enfrentamento no cotidiano. Vou dar um outro exemplo. Do Felipe, eu falo tanto do Bruno, né? O Felipe era uma criança mais insegura, talvez característica de primeiro filho. No primeiro acantonamento dele com a escola para dormir, 5 ou 6 anos, antes de ir para o primeiro ano, ele não queria ir, nós fizemos todo um trabalho, Felipe, você vai, é muito gostoso, olha, a mamãe e o papai já pagaram, quando a mamãe era pequena eu queria muito ir, eu não pude, porque a vovó não tinha condições, vai ser muito legal, eu também tenho medo quando eu faço algumas coisas que são novas, quando eu fui viajar a primeira vez sozinha eu fiquei com medo, mas depois eu adorei, me senti super corajosa, quando eu peguei a estrada a primeira vez sozinha eu também senti medo, eu fui conversando com o Felipe, dando para ele possibilidades de enxergar as próprias possibilidades dele, e mostrando que eu também sentia medo nas mais diversas situações, mas que foi muito legal quando eu enfrentei. No dia do acantonamento, na hora H, ele desceu do ônibus e falou que ele não ia. Todos os pais no entorno, mas Maria, deixa ele ficar, meu marido na época, deixa ele ficar, e eu não, ele vai. Peguei ele no colo, Felipe, você vai. Essa é uma experiência importante, eu sei que você consegue. Se você não quiser dormir, eu te prometo, eu vou te buscar. Pus ele dentro do ônibus chorando, eu entrei no carro aos prantos, me sentindo a pior das mães. Mas o meu lado educador é muito forte, dizia, você fez o certo, você fez o certo, você fez o certo, e fiz o certo. Porque até hoje o Felipe me fala dessa experiência, e quando ele sente medo agora, na fase adulta, ele fala, mãe, eu sempre lembro daquela situação, porque aquela experiência me fez ver que eu sou capaz de enfrentar. Então, se eu tivesse impedido meu filho de viver o medo e não dado fortalecimento para ele, encorajamento, talvez ele tivesse se tornado uma pessoa com autoestima baixa, uma pessoa muito insegura. Então, de fato, tratar dos sentimentos não é só reconhecê-los, é trabalhar com os sentimentos.
E eu só dou conta de fazer isso se eu dou conta comigo. Eu só consegui suportar a dor do meu filho, enfrentar todo o entorno, inclusive o meu marido, dizendo, deixa ele ficar, eu não, ele vai, porque eu enfrentava os meus medos com tudo aquilo que isso queria dizer. Eu fazia isso comigo. Eu sabia que isso era importante para ele, como foi uma experiência fundamental para a vida do Felipe. Então é isso que eu tô te convidando a fazer. Toda situação que houver briga entre os irmãos, um bate no outro, respira, faz contato, vai lá, você ama os dois, não é? Ouve a situação, reconstrói a cena com os dois. Você, adulto, precisa estar nesse lugar mais tranquilo. Essa é a autoridade amorosa, que não castiga, que não vai brigando e resolvendo a situação deste jeito. Nós somos modelos, eles estão aprendendo conosco. Teve a briga, senta, ouve um, ouve outro. No meio que eles estão sentindo, você queria o brinquedo do seu irmão, ele não te emprestou, você foi lá e bateu nele e pegou a força. Eu imagino quando seu irmão disse que ele não queria te emprestar o brinquedo, você ficou com raiva, ficou triste. Eu também talvez ficasse raiva, triste, mas quando você está com raiva, você não pode bater no seu irmão e nem em ninguém. Você tem que achar uma outra forma de expressar a sua raiva. Como será que a gente pode resolver? Será que dá para sair um combinado? Ele não quer emprestar. Bom, tem um outro brinquedo que você possa trocar com ele? Negocia. Quando você está atuando imediatamente na ação, proveniente de uma determinada emoção ou sentimento, você está ensinando o seu filho. Não pelo que você diz, mas pela forma como você está atuando no aqui e no agora, na situação. Esse é o maior desafio e eu quero te dizer, esse é um grande exercício. Quando a gente decide fazer, a gente se empodera. Foi assim comigo e eu tenho certeza que não será diferente com você. Essas são algumas ferramentas. Fazer contato com as suas emoções, nomear, reconhecer, problematizar os seus sentimentos. Se empoderar com relação a você mesmo, cuidar de você para poder cuidar do seu filho, estabelecer regras, consequências e combinados claros, sustentá-los na sua casa, entendendo que a regra é uma estratégia que cuida muito do ambiente. De fato e efetivamente tratar das emoções e dos afetos com seus filhos. E para você ser competente nisso, você precisa aprender a fazer isso com você, nas mais diversas situações da sua vida. Não é um processo fácil, é um processo exigente, mas ele é um processo simples. Eu fiz isso comigo como mãe e os resultados foram muito satisfatórios. Eu tenho feito há mais de 20 anos com crianças, jovens e adultos e eu tenho ficado muito satisfeita com esses resultados. Para que eu possa dar a mão para você, para que eu possa te acolher, te acompanhar, eu decidi nesse final de ano, porque a educação pelos afetos completa 30 anos o ano que vem e eu vou comemorar em grande estilo, vem muitas surpresas por aí. Eu decidi montar um grupo fechado no Facebook só para mães, onde eu vou acompanhar vocês, eu vou fazer algumas lives, eu vou discutir dúvidas, vou ensinar como problematizar situações do cotidiano. Se você deseja participar, se você quer esse acompanhamento, baixa primeiro o e-book Os 10 Passos para uma Educação Mais Saudável e Afetiva, que lá você também vai encontrar outros recursos e ferramentas desse trabalho. Faça parte dessa comunidade do Facebook, porque desse modo você vai se sentir mais acolhida, mais empoderada e eu estarei lá diariamente. Esse é um compromisso que eu estou assumindo comigo e com você. Eu espero ter te ajudado em alguma medida, eu agradeço a sua escuta comigo, eu desejo que você se sinta menos solitário, eu desejo que você seja amorosa com você e saiba que a gente faz o nosso melhor a partir do que a gente sabe, do que a gente pode, mas podemos melhorar sempre. E essa é uma decisão de cada uma de nós. Eu desejo que essa breve videoaula possa ter te dado pistas de novos movimentos. Recebe o meu grande abraço, eu quero estar com você e te encontrar lá no grupo do Face. Um beijo para você.